Hoje nós estamos estudando a revisão de domínio doutrinário 21, que fala sobre aplicar as passagens de domínio doutrinário, como sempre a gente tem feito. Meu nome é Rodrigo Rocha, sou coordenador do seminário e um dos propósitos do domínio doutrinário é ajudar você a compreender melhor os ensinamentos do Salvador Jesus Cristo e ter a capacidade de poder explicar esses ensinamentos, de poder também aplicar na sua vida e também na vida de outras pessoas ao seu redor. Por isso, nessa lição, você terá essa oportunidade de praticar o que você tem aprendido no Novo Testamento, inclusive sobre as passagens onde o Salvador está falando. Nós vamos começar hoje aqui com uma pequena atividade para poder ajudá-los a lembrar o que fala em cada passagem ali de domínio doutrinário. Tá bom? Então aí nós temos 5 passagens de domínio doutrinário. Hebreus 12, 9, capítulo 12, né, versículo 9. Temos também Tiago, capítulo 1, versículos do 5 ao 6, bem conhecido, né? Tiago, que está no capítulo 2, versículos 17 até o 18, e 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. E por fim, Apocalipse, o capítulo é o 20 e o versículo é o 12. Tá? Então, agora a gente tem que descobrir, eu queria fazer com você aqui, para você tentar descobrir, por exemplo, Hebreus 12, 9. Qual que é a frase-chave? Qual dessas 5 aí do lado? A, B, C, D ou E? Qual dessas se refere Hebreus 12, 9? Hebreus 12, 9 se refere à fé, se não tiver obras é morta? Ou se refere o Pai Celestial é o Pai dos Espíritos? Ou se refere os mortos foram julgados segundo as suas obras? Ou Hebreus 12, 9 seria e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus? Ou, por fim, né, seria foi o evangelho pregado também aos mortos. Então, qual desses 5 refere-se a Hebreus 12, 9? Pensa um pouquinho aí. Agora eu vou dar a resposta e você vê se você acertou. Hebreus 12, 9, ele se refere a esse item B aqui. O Pai Celestial é o Pai dos Espíritos. Tá bom? Agora vamos tentar a segunda passagem de Escrituras aí, né? Que é Tiago, capítulo 1, versículo do 5 ao 6. Então, qual dessas A, B, C, D ou E se refere a Tiago, capítulo 1, 5 ao 6? Vamos ver se você acertou? Ela se refere ao item D ali. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Essa, inclusive, foi a escritura que levou o profeta Joseph Smith, né, a buscar uma resposta para aquela dúvida que ele tinha: qual das religiões, qual das igrejas que tem hoje aqui na Terra, qual dessas é verdadeira? Foi lendo Tiago 1, do 5 ao 6, que ele pôde agir com fé para poder obter sua resposta sobre essa pergunta. Bom, Tiago 2, do 17 ao 18. Agora nós temos aí três dessas, né? Ou é a fé, se não tiver obras, está morta, ou é os mortos foram julgados segundo suas obras, ou é o E ali, foi o evangelho pregado também aos mortos. E aí, qual que é? Vamos ver qual que é? Veja se você acertou. Ela se refere ao item A. Tiago 2, do 17 ao 18 é: se a fé, se não tiver obras, é morta. Também uma passagem de Escrituras bem conhecida. Bom, 1 Pedro 4 ao 6, agora só restou dois. Ou é os mortos foram julgados segundo suas obras, ou foi o evangelho pregado aos mortos. Vamos ver? Vê se você acertou aí, ó. Refere-se ao item E. Foi o evangelho também, pregado também aos mortos. Tá? 1 Pedro 4 ao 6 está falando sobre isso aí. Essa é a frase-chave. E por fim, o que é que sobrou é Apocalipse 20, 12. Os mortos, se refere ao item C ali, né? Os mortos foram julgados segundo as suas obras. É isso, jovens. É sempre importante você treinar
né, saber ali qual é a frase-chave referente ao bloco de escritura, né, que você está estudando. Né? E essas escrituras vão te ajudar no dia a dia, a poder tirar dúvidas dos seus amigos, às vezes até a sua própria dúvida mesmo, tá bom? Vocês têm esse guia aqui, né? Tem acesso a esse guia chamado Força dos Jovens, e é interessante que sobre as escrituras, lá nesse guia está falando o seguinte: estude as escrituras, ou melhor, estude as sagradas escrituras e as palavras dos profetas vivos. Em seguida, esforce para viver de acordo com o que aprender. Então, nessa parte que está ali na Andar na Luz de Deus, né? Está na página 17 desse guia, né, chamado Força dos Jovens, um guia para fazer escolhas. Ele afirma, ele faz essa afirmação aí: estude as sagradas escrituras e as palavras dos profetas vivos. Em seguida, esforce-se para viver de acordo com o que aprender. Então, de acordo com conforme você vai estudando as escrituras, você vai adquirindo conhecimento. Inclusive, as palavras dos profetas também são escrituras. E aí, você vai agir, você vai ter práticas em relação ao que você está estudando. Por exemplo, se você aprendeu a não mentir, então agora é o momento de praticar isso, não agora durante a aula, né? Mas agora que eu falo assim, na sua vida, né? Evitar contar mentiras ou até mesmo meia-verdades, né? Meia-verdade, tá? Então, de acordo com o que está escrito aqui, a gente vai responder agora a primeira pergunta. E essa pergunta, lembra, ela precisa ser respondida num formulário que está no link aqui na descrição desse vídeo ou com o seu professor, tá bom? Pode pegar com ele lá, caso você não consiga acessar aqui pelo link. Então, a primeira parte dessa pergunta é: o que que você faz para aplicar o que você aprendeu nas escrituras na sua vida? O que que você tem feito para aplicar o que você aprendeu nas escrituras? Aplicar na sua vida. O que você faz? Que tipo de atitude você tem? Talvez você usa, né, alguns momentos aí do seu dia, né, para estudar as escrituras e depois o que que você faz para aplicar elas na sua vida? Como que você faz para aplicar as escrituras na sua vida, tá bom? Segunda parte é: qual das passagens de domínio doutrinário abaixo, então é Hebreus 12:9, Tiago 1, do 5 ao 6, Tiago 2, do 17 ao 18, 1 Pedro 4 ao 6, ou Apocalipse 20:12? Então, qual das passagens de uma dessas aí abaixo já ajudou você em sua vida? Ah, Rodrigo, Tiago 2, do 17 ao 18, me ajudou muito. Então, qual dessas passagens te ajudou? E como essa passagem ajudou você? Então, qual das passagens, se você falar, ah, Rodrigo, foi Tiago 1, do 5 ao 6. Muito bem, legal que essa escritura aí te ajudou já na sua vida, né? Mas como ela te ajudou? Como que ela te ajudou e qual foi a forma como ela te ajudou? Tá bom? Responde lá no formulário, não esquece, tá? É muito importante a gente entender sobre a importância de estudar as escrituras. São elas que vão responder as nossas perguntas. Normalmente, o Senhor, quando ele vai responder para nós as perguntas que a gente faz através da oração, ele faz por meio das Escrituras, porque ali está a palavra dele, que é a palavra que ele deixou com os profetas e apóstolos que registraram e pôde nos deixar essa herança tão bonita e tão boa. Nós vamos agora fazer um próximo exercício, um estudo de caso. A gente gosta bastante aqui de fazer estudo de casos, né? E o exercício a seguir, né, que está falando aí, né? O exercício a seguir, ele está relacionado à segunda pergunta que você também responde no formulário, tá bom? Então, o exercício a seguir vai ajudá-lo a praticar, né? Então, aqui, ó, a segunda pergunta, né? Então, ele vai te ajudar a praticar a aplicação de certas passagens de domínio doutrinário em sua vida. Então, a ideia é que esse exercício agora ele te ajude a praticar algo que você aprendeu, né, na sua vida, ao aplicar, né, as coisas que você tem visto aí das escrituras, tá, na sua vida. Ao concluir o exercício, esteja aberto à revelação pessoal. Então, assim que você terminar o exercício, tenta pensar um pouquinho sobre como esse exercício te ajudou
a poder receber revelação pessoal. E continua ali dizendo: o Espírito Santo pode inspirá-lo com pensamentos ou ideias sobre como você pode aplicar as escrituras à sua própria vida. Então, conforme você vai fazendo esse exercício, que daqui a pouco vai estar ali, tá? É a segunda pergunta. Ele quer esse exercício. Então, conforme você for fazendo ele e até quando terminar, ele vai te dar alguns pensamentos ou algumas ideias. E se for possível, você anota. Então, aqui, ó, pensamentos ou ideias sobre como você pode aplicar as escrituras à sua própria vida. Esteja preparado para escrever quaisquer impressões que receber, tá bom? Então, se prepara aí para receber, né, as impressões e registrar elas aí. Então, você vai registrar onde? Lá naquele formulário, tá bom? Aqui na descrição desse vídeo tem um link, tá? Então, na descrição desse vídeo tem um link que você clica lá, ou pega com o seu professor o link, e aí você vai responder, né? Você vai registrar a resposta lá nesse link, nesse formulário, a resposta dessa pergunta aí, essa segunda pergunta, que tem duas partes, tá bom? Primeira parte, compartilhe uma experiência, tá? Então, para você compartilhar uma experiência que se relacione com a doutrina ensinada nas passagens de escrituras abaixo. Então, de novo, tem ali, tá? Essas 5 escrituras aí, tá? Então, compartilhe uma experiência que vai estar relacionada a essas escrituras, tá bom? Pode ser uma experiência pessoal, ou uma experiência de alguém que você conhece, ou uma experiência registrada nas escrituras, tá bom? Então, escolhe aí, né? Então, escolhe uma dessas 5 aí, pode ser duas também, dessas 5 passagens de escrituras, e compartilha aí com a gente, tá? No formulário, uma experiência pessoal relacionada a essa escritura. Por exemplo, Rodrigo, nossa, eu tive uma experiência sobre Tiago 1, 5 ou 6, né? Como fala ali que se alguns de vós têm falta de sabedoria, peça a Deus. Uma vez eu pedi ao Senhor, que eu estava com muita dúvida sobre o que eu poderia fazer ali, né, para poder ajudar um amigo meu. E eu perguntei para Deus e ele respondeu. Então você compartilha essa experiência ali no formulário, tá bom? E também, né, a segunda parte, depois que você responder e compartilhar a sua experiência, responde agora a segunda parte, ó, como essas passagens de escrituras, cada uma dessas aí, ajuda você a entender melhor sobre seu Pai Celestial ou Jesus Cristo, tá? Como que ela ajuda você a entender melhor e a conhecer melhor o Pai Celestial e Jesus Cristo? Eu sei, jovens, que vocês vão poder aprender muito mais, né, sobre as escrituras quando você não só lê as escrituras, você também estuda. O fato de a gente estudar, que é poder aprender ali o que significa essa palavra, ou relacionar ela a uma outra escritura, isso vai ajudar você. A gente vai assistir um filme agora que vai explicar um pouquinho sobre isso, inclusive o legado que essas escrituras deixam para nós. Tantas pessoas sacrificaram tanto para termos as Escrituras hoje. Acho que nunca na história houve um povo abençoado com tamanha quantidade de escritos sagrados. E não apenas isso, mas também todo homem, toda mulher ou criança pode ter e estudar em seu próprio exemplar esses textos sagrados, a maioria em seu próprio idioma. E também considerem a importância dos profetas modernos e suas palavras, quando inspirados pelo Espírito Santo, as quais o Senhor chama de Escritura. As Escrituras e as palavras dos apóstolos e profetas modernos são fontes de sabedoria, conhecimento divino e revelação pessoal para ajudar-nos a encontrar respostas a todos os desafios da vida. Acho que Escrituras não é somente o que está em nossas escrituras consagradas, mas também nos discursos das autoridades gerais, principalmente do Quórum dos 12 e da Primeira Presidência. Eu gosto de folhear os discursos da Conferência Geral e procurar as escrituras que são citadas nesses discursos. Eu sou grata por termos profetas modernos aqui na Terra hoje. E acredito que o papel deles é continuar a revelar a palavra de Deus para nós. As coisas ditas pela Primeira Presidência e pelo Quórum dos 12 são instruções atuais que estamos recebendo do Senhor. Tudo o que faço está relacionado ao que dizem essas instruções.
e ao que está registrado nas Escrituras. Sinto-me elevado espiritualmente sempre que examino as Escrituras. Essas palavras sagradas de verdade e amor orientam minha vida e apontam o caminho para a perfeição eterna. Pouco a pouco, dia a dia, ganho uma compreensão maior e aumento o meu conhecimento dos mistérios que podem ser encontrados nas Escrituras. As Escrituras me orientam e me ajudam a ser um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor, um estudante melhor, uma pessoa melhor. Nos momentos de dificuldade, é uma bênção ter algo tangível para ler e ponderar. Eu adquiro um testemunho das Escrituras ao lê-las e seguindo seus princípios e vendo por mim mesmo. Ao lê-las diariamente, sinto a paz e a confiança de que posso seguir em frente e fazer o que preciso. Sei que elas são verdadeiras. Sei que elas são a palavra do Senhor. O livro de Mórmon é verdadeiro e foi dado para trazer felicidade e esperança aos fiéis no labor destes últimos dias. Irmãos e irmãs, Deus sempre oferece segurança para a alma e com o livro de Mórmon, Ele o faz novamente em nossa época. Lembrem-se desta declaração feita pelo próprio Jesus. E o que entesourar minha palavra não será enganado. E nos últimos dias, nem seu coração, nem sua fé lhes falharão. E eis que eu, Moroni, termino o registro de meu pai Mórmon. Escrevo, porém, mais algumas coisas que talvez sejam úteis em algum dia futuro, segundo a vontade do Senhor. Eu fiquei sozinho, portanto escreverei e ocultarei os registros na terra para o Senhor. E bem-aventurado será aquele que trouxer isto à luz, porque será tirado da obscuridade para a luz, pelo poder de Deus. Porque os eternos desígnios do Senhor irão avante, até que todas as suas promessas sejam cumpridas. Sou muito grato pelos profetas antigos que foram tão diligentes em preservar seus registros sagrados. Ao ler e ponderar as Escrituras, sentimos os doces sussurros do Espírito para nossa alma. Podemos encontrar respostas para nossas dúvidas. Aprendemos a respeito das bênçãos que advêm por cumprirmos os mandamentos de Deus. Adquirimos um testemunho seguro de nosso Pai Celestial e de nosso Salvador Jesus Cristo e do amor deles por nós. Quando o estudo das Escrituras é aliado às nossas orações, podemos ter a certeza de que o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. Estudem as Escrituras cuidadosa e deliberadamente. Ponderem-nas e orem a respeito delas. As Escrituras são revelação e proporcionam mais revelação. Ponderem a grandiosidade da bênção que recebemos de ter a Bíblia Sagrada e outras 900 páginas adicionais de Escrituras que incluem o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor. Sem dúvida, com essa bênção, o Senhor está nos dizendo que nossa necessidade de recorrer às Escrituras é maior do que em qualquer época anterior. Vamos banquetear-nos continuamente nas palavras de Cristo, que nos dirão todas as coisas que devemos fazer. Esse filme é muito bom. Ele nos explica muito bem, né, o legado e as bênçãos que são provenientes das Escrituras e por que elas são tão importantes para nós. Mediante o que você assistiu, né, de acordo com o que você assistiu aí nesse filme,
Aí agora você vai responder a terceira pergunta e última pergunta aqui dessa lição de hoje. A pergunta é: o que você pode fazer esta semana para aplicar as escrituras à sua vida? Então, o que você vai fazer nessa semana para poder aplicar as escrituras na sua vida? O que pode te ajudar a aplicar as escrituras na sua vida? Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar algum método, alguma maneira para poder aplicar? Ah, eu vou anotar em algum lugar, Rodrigo, para poder lembrar das escrituras e quando eu estiver fazendo algo, eu vou lembrar dessas escrituras porque vai estar bem na minha frente ali, né? Então, enfim, vou pregar lá no meu guarda-roupa, qualquer coisa que você pode fazer essa semana para aplicar as escrituras, o que você aprendeu nas escrituras na sua vida. E a segunda parte, última parte dessa pergunta, que é a terceira: de que forma isso pode ajudar você a se aproximar do Salvador? Então, isso que você vai fazer para poder aplicar as escrituras na sua vida, como isso vai te ajudar a aproximar do Salvador? Tá? Você responde essa pergunta no link que está na descrição aqui desse vídeo, tá? Ou pode pegar até o link lá com o seu professor. Eu sei que as escrituras são uma bênção em nossas vidas. Assim como o Elder Christofferson falou, elas nos deixam esse legado de que muitas pessoas, inclusive profetas e apóstolos, sacrificaram a própria vida para que nós pudéssemos ter as Escrituras conosco, inclusive o próprio Salvador Jesus Cristo. Nelas estão contidas as palavras do Salvador, porque ele foi o treinador dos profetas e apóstolos. Ele quem trouxe essas palavras até eles, porque através das palavras do Salvador nós podemos encontrar um dos maiores dons, na verdade, o maior dom do Evangelho e de nossa vida, que é a vida eterna, viver de volta com o Pai Celestial e Jesus Cristo. Eu sei que essas coisas são verdades e que nós podemos nos aproximar cada vez mais deles através do nosso estudo diário das Escrituras e nossas orações e nossa conversa com o Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo. Amém.